Olá, meus amados, mais uma vez Uricelli, canal Sem Fermento. A paz de Arruxo a todos. Desde já quero agradecer a vocês que têm assistido, têm ativado o sininho, têm dado seus likes e têm se esforçado para que outras pessoas se inscrevam no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se não ativou o sininho, ative para receber notificações a cada vez que eu postar um vídeo. Hoje eu quero falar de algumas coisas, de coisas variadas no meio religioso. Entre elas, jejum, obra, ganhar almas e por aí em diante. Porque são tudo práticas que foram mal compreendidas. Por isso é daquele jeito que eles praticam. Então a primeira delas que eu quero abordar aqui é a questão do jejum. E para a gente não ficar perdendo tempo, vamos dar logo a lida aqui na parte das escrituras, que é a mais importante de tudo quanto é falado aqui, para que vocês possam entender. E também quero falar a respeito do entender e da coragem. E vocês vão entender por que eu digo isso. Porque não adianta você entender sem ter coragem. E não adianta você ter coragem sem entender. Porque você mesmo com coragem, sem entender, você fica. Mas se você tem coragem e agora entende, você não fica. Mas a gente vai chegar lá. Então, sem mais demora, abra suas escrituras, pegue, leia, confira com os seus próprios olhos, tire suas próprias conclusões. E lembrando, eu troquei o aparelho celular. A imagem para mim está excelente, é Full HD. Full HD, é o AMOLED, né, agora. A resolução da imagem com certeza estará muito melhorada, pois ela filma um ângulo mais aberto, não foca, não fecha muito para ficar em cima da tela. E espero eu agora que o áudio melhore, porque eu coloquei o microfone de lapela para fazer um teste, nem reconheceu o aparelho. Mas espero eu que agora o áudio seja melhor, para que possa chegar melhor as informações da qual eu tenho levado. Então, sem mais demora, Isaías 58, a partir do verso 1, e a gente vai vendo aqui até onde vai para parar. Diz assim, meus irmãos: clama a pleno pulmões, não te detenha. A epígrafe. A epígrafe é a seguinte: observância devida do jejum. Clama a pleno pulmões, não te detenha, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó o seu pecado. Aqui ele está falando para o povo levantar a voz e clamar e tá. E aí ele vai continuar. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça e não deixa o direito de seu Criador. Perguntam-me pelo direito da justiça. Tem prazer em se chegar ao Criador? Dizendo: por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos nossas almas? E tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses. Exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contenda e rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando, assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto,
Ali ele estava repreendendo, porque eles estavam se privando de comer, de dormir. Ali eles queriam o favor do Criador. O Criador manda uma notícia: olha, anuncia a palavra, revela o pecado e a transgressão da casa de Jacó. E aí depois o povo é advertido a ele: olha, nós jejuamos e tu não te atenta, nós fizemos isso e tu não percebe. Como ele diz aqui, ó, dizendo: por que jejuamos nós e tu não te atenta para isso? Porque afligimos as nossas almas e não levas em conta. Eis que em dia de jejum, aí vem a resposta do Criador. E aí o Criador começa a corrigir. E aí o Criador agora vai colocar para eles o que é jejum. Porque aqui eles estavam se privando provavelmente de comer, afligir a sua própria alma. Não é esse o jejum que agrada ao Criador. Não é você dizer assim, porque isso é a parte que o homem quer que você entenda e que você faça. A parte que o Criador quer que você faça vem agora, a partir daqui. Então acompanhe comigo. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça como o junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu isto jejum? Dia aceitável ao Criador? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade? Aqui o Criador está mostrando para eles: olha o jejum que eu pedi para vocês aqui, ó. Olha o jejum que eu pedi para vocês. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da piedade, da impiedade? Desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos, despedace todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolha em casa os pobres, os desabrigados, e se vires o nu, o cubras? Não te esconda do teu semelhante. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória de Yahweh será a tua retaguarda. Então clamará, e Yahweh te responderá, gritará por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça falar injurioso, o dedo que ameaça ou falar injuriosos, quase bom da tosse, quase, mas ainda não. Aí ele diz assim: então clamará, e Yahweh responderá, gritará por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrirdes a tua boca, se abrirdes a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a escuridão será como ao meio-dia. E aí você vai vendo qual é o propósito do jejum que o Criador pediu para que eu e você fizesse. O Criador, o que é um jejum para ele? É quando eu dou atenção àquele que precisa. É quando eu vou ao encontro do pobre, desabrigado, do nu ao relento, e o faço se sentir bem, e o acolho. Esse é o jejum que o Criador queria que nós fizéssemos. E qual é o jejum que vocês têm praticado? Ficar sem comer, sem ver televisão, sem mexer um dia de WhatsApp, ou Facebook, ou jejum de palavras,
o jejum de palavra ainda é válido, um pouco. Está melhor do que os outros que foi mencionado aqui. Mas o jejum que o Criador quer é que eu e você possamos ir de encontro aos necessitados, repartir o nosso pão, orar por alguém que está em aflição, cobrir o nu, agasalhar ao que está ao relento. Esse é o jejum que o Criador requer de mim e de você. Mas hoje na religião, e ainda tem mais, quando eles fazem jejum, eles dizem, quando as escrituras dizem que quando nós fizermos jejum, a gente não pode nem fazer cara de triste, a gente não pode nem deixar o outro perceber. E aí você vai nessas vigílias de oração, eles estão lá em jejum e todo mundo sabe. Tudo bando de fariseu, hipócrita, raça de víbora. Aí a outra parte aqui que eu posso mencionar para você é... Isso aí é jugo que se põe no ombro dos homens. Isso é jugo. Mateus 23. Só para não ficar aqui no Antigo Testamento. Mateus 23. Para a gente refletir. Que aí eu vou pular para a próxima. A próxima questão. Mateus 23 diz assim, ó. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei guardar, pois, tudo quanto ele vos disser, porém não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem sobre os ombros dos homens, e entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Quer ver uma coisa? No meio religioso existe muita confusão. Os filhos dos pastores, que deveriam ser o exemplo, são os mais perturbados. E aí eles dizem assim, é obra do diabo, o inimigo está furioso. Não! É eles mesmos que fazem isso. Porque ninguém aguenta tanto jugo, tanta obrigação, tanta restrição. Eles mesmos fazem isso. E as pessoas vivem debaixo disso forçadamente. Eu vim de lá, não pequenininho, mas eu vim de lá. E aí, por isso que eles aprontam. Por isso que eles aprontam. Você vê toda hora tem um crente aprontando uma coisa. Quer ver uma coisa? O crente, ele pensa que é uma coisa especial. Ele nada mais é do que igual a qualquer outro. Ele é igual a uma pessoa que vive no mundo. E uma coisa que eles odeiam é ser comparado a pessoas comuns. Eles querem ser tratados como pessoas especiais, como pessoas sublimes, divinas. Tem nada disso. Tem nada disso. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: pô, cara, ainda bem que tu não é mais crente, porque eu não suporto crente. Eu falei, quer ver uma coisa, quer ver um meio pelo qual você pode evitar eles? Quando ele vier, trata ele com normalidade, trata ele como uma pessoa comum. Fala de futebol, fala de praia, fala de mulher. Eles correm. Eles correm. Eles não são igual o Salvador. O Salvador andava no meio dessas pessoas e não se deixava influenciar. Mas esse bando de gente fraca, quando se envolve no meio de pessoas assim, opa, já começa a ficar com cautela, com medinho, porque o conhecimento que eles têm não é suficiente para os manter de pé fora do lugar onde eles se encontram. Na verdade, eles são vazios e sem Criador, vazios e sem Deus, como eles dizem. São gente infelizes, cumprindo coisas que foram colocadas sobre os seus ombros. São pessoas infelizes, cheias de desejos de fazer coisas diferentes. Tanto é que você vai às igrejas de pedra, você olha para a roupa das mulheres, você olha para a roupa das pessoas, são exatamente iguais às do mundo. São exatamente iguais. E eles querem ser diferentes em quê? E não são, não. Não são. Não são.
Quer ver uma coisa? Outro dia, eu conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim: e hoje, como é que você está? Conhecido? Eu falei, pô, melhor do que estou, nunca estive, em termos de andar com o Criador. Sei que muita coisa ainda precisa melhorar, mas com o Criador estou em paz. Com o Criador estou em paz. E aí me perguntou: fé eu sei que tu tem, mas e as obras? Falei, legal. O que é obra para você? Porque o cristão, o crente, ele pensa que ele só será salvo se ele ganhar alma. Se é por ganhar alma que eu e você seremos salvos, estamos perdidos. Nem eu nem você nunca ganhamos uma alma para Ele. Ele mesmo ganha para si. O que eu e você podemos fazer é mostrar para a pessoa o caminho. Quem mantém ela no caminho agora não depende mais de mim nem de você. Isso é radical assim mesmo. É bem radical. Porque eles acham que o fato de... Por exemplo, aí a pessoa diz assim: mas a fé sem obra é morta e a obra sem fé também é morta. Porque para eles obra é você ir bater de porta em porta, incomodando as pessoas, dia de sábado, dia de domingo ou dia de semana. A pessoa às vezes está dormindo, aí quer assistir alguma coisa, ou então está tomando café. Quem é? Somos nós, o aborrecimento de Jeová. Já aborreceu mesmo. Quem é? Somos nós, a igreja verdadeira, os adventeca. E aí não para por aí, mas são as que mais batem na porta dos outros para as incomodar. E quando não é isso, é entregando folheto, é entregando livrinho. Mas tudo que eles querem é fazer com que as pessoas sejam atraídas até o recinto. Eles não levam a pessoa para o Criador. O Criador está aqui fora. O Criador não se detém dentro de uma gaiola aonde querem lhe pôr. Ele não está lá dentro. Ele é muito mais do que aquele espaço. Ele ocupa todo o ar que eu e você respiramos. Então não há lugar em que você vá que você não esteja na presença dele. Por isso ele diz: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Então não tem para onde você fugir da presença do Criador. Então você vê que é tudo contraditório. A obra para eles é evangelizar, bater, incomodar as pessoas, entregar papelzinho. Quando no evangelho da promessa, obra são frutos que eu e você devemos dar. Qual era a sua atitude antes de ter um compromisso com Yahushua? Vou falar na sua linguagem. Qual era o seu comportamento antes de você se relacionar com Jesus? Você bebia, fumava, roubava, mentia, traía, vivia uma vida totalmente errada, fazendo chacota dos outros, se aproveitando da ingenuidade das pessoas, tirando proveito de todos os lados. Se você era um usurpador, se você era alguém que se aproveitava das outras, saiba que você tem que deixar essas práticas, por conta da prática daquele que anda com você agora, quer que você faça. Porque as práticas dele precisam ser aderidas ao seu caráter, para que você comece a externar ela. Mas as suas práticas têm que morrer. Você tem que se despir desse corruptível e se vestir do incorruptível. Do incorruptível. E aí você vê, para eles é entregar folhetinho. Isso é obra, isso não é obra. Isso não é obra. Desculpa, você está perdendo tempo.
Uma pessoa ela pode chegar ao conhecimento do Criador que você serve através das suas atitudes. E aí, os cristãos, eles têm o hábito de fazer com que as pessoas vá até o recinto em que eles estão, a gaiolinha. Eles veem, o Jesus que eles apresentam é só uma isca. E aí a pessoa vai e morde. Depois que morde a isca, é colocada dentro do recinto onde eles se encontram. E lá dentro, essa pessoa vai receber muitas cargas sobre os ombros. Ó, não pode isso, também não. Acabou. Não, nem pensar, jamais. E menos ainda. Já viu Chaves? Não, isso não. Já viu Chaves? Mais ou menos assim. Quando a pessoa que estava em liberdade, porém não tinha o conhecimento, ela tinha liberdade, porém não tinha o conhecimento. Agora ela vai adquirir meio conhecimento, porém sem liberdade. E aí eles pensam que é assim. Eles pensam que eles ganham alma. E eles pensam que se não ganhar almas, não irão. Basta você ter as suas obras de justiça. E aí você verá na eternidade aqueles que se transformaram, que se renderam a Yahushua por conta das suas atitudes, por conta do seu caráter e não por conta do que você e eu falo. Eles se convencem a partir do momento em que nos vê de fato e de verdade transformado, não pelo nos ouvir falar. Então esse meio religioso é um meio em que as pessoas são tudo medrosas. E a pessoa se mantém lá dentro da gaiolinha porque tem medo, achando que se sair dali não se salvará. Existe salvação aqui fora. E é mais garantido você salvar-se aqui fora do que lá dentro. 99% de chance de você se salvar aqui fora. 99% de chance de você se salvar aqui fora. E 1% só lá dentro. Vocês me desculpem, mas essa é a realidade. Eles vestem roupa de cordeiro, vestem roupa de bonzinho, mas na hora que você pisa no calo, eles criaram um personagem. Na vida real eles são diferentes daquilo. Quantos casos de estupro, de abuso sexual no meio religioso? Quantos casos? E aí um cristão quando ouve isso, se escandaliza. Não deveria se escandalizar não, porque eles são pessoas normais. Eles acham que são seres celestiais. Pisa no calo de um deles e eles vão se revelar quem é. Sei disso porque os meus maiores problemas foram com pessoas cristãs. Eu sendo um também. Nunca tive problema trabalhando com pessoas do mundo, segundo os olhos dos cristãos. Mas com os cristãos, nem os trabalhos que eu iniciei eu consegui concluir. Por conta de desavença. Então, no meu ponto de vista, é a pior classe de pessoas que tem para lidar. É a pior classe de pessoas que tem para lidar. Com eles nós temos que ser ásperos, firmes, porque eles gostam de tirar proveito de todos os lados. Não vou dizer que não fui prejudicado, fui, por todas as elas que passei, pelas quais fiz alguns trabalhos. E aí se apresentava ali, eles queriam que fosse voluntário, não era nada voluntário não. Afinal de contas, eu como, tenho família, preciso viver. E aí, na hora de pagar, vinha com uma merrequinha. E eu, por ser membro da denominação, achava que a outra parte fica para agrado do Criador. Me lasquei por conta desses safados que mentiram para mim. E mentem para você. Aí fala, faz isso aqui pro Senhor. Pro Senhor, caramba, é para eles. Eles só não têm coragem de fazer. Por que eles não fazem? Por que eu que tenho que fazer para agradar o Senhor? Por que ele não agrada o Senhor? Por que eles não agradam o Senhor? É o sacerdote. Sacerdote da onde?
Eu sou o sacerdote. Você é o sacerdote. Por isso lá em Apocalipse diz: e com teu sangue compraste para Iarro os que procedem de toda a tribo, língua e nação, e constituíste para ele reis e sacerdote. Nós, entre nós tem reis e também tem sacerdote. Por isso Yahushua é rei dos reis, porque no reino dele também terá reis. Mas ele é o rei dos reis. E também haverá sacerdote. Também haverá sacerdote. E aí, esse bando de perdido, fica colocando confusão na cabeça das pessoas, fazendo delas prosélitas. Eles não as tornam livres, eles a fazem de prosélitas. Eles a tornam prosélitas de si. E aí o que acontece? Yahushua falou isso aqui. Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino do Iarro, o reino dos céus, aos homens, pois vós não entra e nem deixai entrar os que estáis entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, porque devorais a casa das viúvas para justificar, fazei longas orações. Por isso sofrereis juízo mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, porque rodeai o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, torna filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, dizei, quem jurar... Tá, aqui já não é... Então ele diz que eles rodeiam mar e terra à procura de um prosélito. Eles vão até a sua casa, bate na porta, chama, bate palma, tentando fazer prosélito. Mas eles não te levam ao Criador, que vai te pôr em liberdade de novo. E vai te pôr em liberdade sem te pôr medo. Mas não, lá você vai ser detida e vai receber palavras que vão te amedrontar, da qual te tornará refém do meio em que eles não querem que você saia. E isso não é culpa dos membros. Os membros só fazem isso porque eles não sabem e não entendem o evangelho na prática. O evangelho na prática não é isso. O evangelho na prática é você amar ao teu próximo, é você atentar à necessidade dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos desabrigados. Isso é o evangelho. Olha para a vida do teu Salvador. Olha para a vida do teu Salvador. Ele não se deteve com os ricos, porém ele se influenciou no meio dos pobres, atendendo às suas necessidades. Mas partindo para o outro lado, a obra, eu já falei, são frutos. O jejum também deve ser a nossa observância aos necessitados. É atender aos necessitados em todas as suas necessidades, não importando quais sejam. Se você pode atender na área financeira, que faça. Se você não pode, ajude de outra forma, mas faça. Então aqui tem uma outra questão, que é a oração. Se eu fosse falar para você o jeito que eu oro, eu ia ficar aqui, ó. Você ia falar, ué, você não fala? Não preciso. Por isso ele fala, Pai, benevolência te dou, porque a gente vai ver isso aqui lá de frente ao túmulo de Lázaro, já. Então, a oração que ele nos ensinou a fazer é:
Pai nosso que estás no céu, certo? Beleza. Mas aí também ele tem um outro exemplo de oração. Quando orares, não orareis assim, como aqueles que se encontram na sinagoga, nas praças, que ao invés de se prostrar, fechar a porta entrar no seu quarto, se prostrar, fechar a porta e orar em secreto, e aquele que está em secreto te recompense publicamente, aí você entra no recinto religioso, é tudo o contrário. Fique de pé, vamos orar todos juntos. Primeiro é para orar em secreto. Só por aí já vê uma grande contradição. E aí, olha o que ele diz aqui. João, capítulo 11. Quase bom dessa tosse. Ele diz assim, o povo ali está chorando, né? E ele chega ali para o encontro de Marta e Maria. Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias. E aí ele vai até, pergunta onde foi colocado o corpo, e eles vão. Chega lá, ele se comove em si, ele chora. Aí o pessoal olha como ele o amava. Ele fala, tira a pedra, e a Maria, Marta, já cheira mal, é 4 dias, já cheira mal. E ele tira a pedra, a ordem é obedecida e tiram a pedra. E aí ele faz uma oração. E olha o que diz na oração que ele faz. Tirai então a pedra. E Yahushua, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, benevolências te dou, porque me ouvis. Ele ainda nem tinha orado. Aí ele fala, benevolência te dou porque me ouvis. Agora vem o que de fato importa. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Então aqui ele orou balbuciando palavras para influenciar as pessoas que ali se encontravam, para crer que ele havia sido enviado pelo Pai Celeste. Por isso ele estendeu os olhos ao céu, abriu a sua boca, reconheceu, pediu tipo um perdão. Eu só estou falando assim por causa das pessoas, mas eu sei que tu sempre me ouves. E lá dentro não, você tem que gritar, você tem que se espernear, você tem que orar repetidas vezes, ser repetitivo nas suas petições. Incredulidade! Existe vida religiosa para você, se você continuar aí dentro. Mas existe vida espiritual para você se você vier aqui para fora. Que discrepância! Existe vida religiosa para você aí dentro, mas existe vida espiritual para você aqui fora. Com qual dessas vidas você quer ficar? Porque aí dentro é tudo doutrinas de homem. Santa Ceia, batismo, jejum, outras coisas mais que poderiam ser faladas aqui. Quer ver uma outra coisa? A questão do entender. A questão do entender. Eles leem. Entendem o que entendem. E ensinam o que entendem. Mas na verdade o que eles entendem está longe de ser o evangelho que ele quer que eu e você vivamos. Está longe de ser o evangelho da promessa que ele quer que eu e você venhamos a viver.
Eles leem muito, são entendidos no que leem, porém eles não entenderam ainda o Evangelho na prática. O Evangelho que põe as pessoas em liberdade, que não impõe julgo. Por isso ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O Evangelho é para nos aliviar. Por isso eu disse no vídeo anterior que você tem que amar a vida. Você tem que viver a vida de todas as formas que você puder viver. Não é para você se perder. Com Yahushua, você é uma nova criatura. Você vai viver de acordo e fazendo jus àquilo em que você crê. Mas se você é evangélico, você vai falar assim: pô, ele está dizendo para a gente ir lá para fora, fazer tudo o que a gente quiser. Porque o evangélico pensa assim, é 880. E é 880 mesmo. Com Yahushua não tem meio termo. Se você é uma criatura em Yahushua, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, você não vai buscar as coisas que você praticava quando você era uma velha criatura. Porque você já se despiu do seu velho homem e se revestiu do homem incorruptível que é Yahushua. E quando você entender de fato, e se você entende de fato e não sai, é porque lhe falta coragem. O que você entende como evangelho é bater nas portas das pessoas, é fazer com que as pessoas se tornem religiosas como vocês, que fazem esses ritos, que vá a cultos todos os sábados, todos os domingos, todas as quartas, segunda, quinta e sexta, no Teatro João Caetano. Aí coloca restrições, e a pessoa que tinha um determinado costume de visitar a família, só porque a família era do mundo, agora ela se vê restrita de ir, porque a religião diz que é para ela não se afastar do fogo, porque ela é uma brasinha. Então ela abre mão da sua família. Então ela abre mão da sua família em prol da família nova que ela adquiriu. Só que na hora que o calo apertar, que o sapato apertar e o calo doer, quero ver se essa nova família vai amparar, vai auxiliar. É a primeira a colocar corpo fora. Aí só diz assim: vamos orar. Orar não vai mudar nada de ninguém. A pessoa precisa de solução financeira ou de outra coisa mais. Você pode orar, vai fazer bem, mas não vai resolver o problema da pessoa. Então, você precisa ter coragem para bater de frente com todo esse sistema que oprime aqueles que estavam em liberdade, porém sem conhecimento. Você já viu como é que se pega passarinho? O passarinho está lá em liberdade. Mas aí tem alguém que se diz religioso, que se diz cristão e gosta de ver passarinho na gaiola, da mesma forma que ele. E eu digo para você, esse cristão tem o Pai no seu coração? Se ele se sente livre, por que ele está prendendo uma criatura do Criador? Olha que coisa discrepante. E eu conheço cristão que andam com trinca-ferro, com, sei lá, curió e outros passarinhos aí. Colibri, é mais ou menos esses aí que eles botam assim para cantar a disputa, né? Então você vê que é fácil falar, difícil é viver o evangelho na prática. O evangelho na prática é você se envolver com pessoas da qual não faz parte do meio, não tem a sua mesma crença, mas você sabendo que não vai se deixar influenciar, mas será uma pessoa influenciadora, será um agente de influência para aquela pessoa. Isso se você for comprometido com Yahushua. Se você tiver o propósito no seu coração de fazer com que outras pessoas reconheçam o seu pecado
e desejem entregar suas vidas ao Criador e ao Salvador Yahushua, de fato você vai fazer isso. Você não vai viver andando no meio de pessoas iguais. Até porque ele disse: eis que vos envio em meio de lobo. Não é para ficar comendo grama junto com as ovelhas, não. E aí vocês se tornam ovelha, discípulo, como os dizem, e fica ali comendo grama no pasto, no meio das outras ovelhas. Vem o lobo e arrebata. E aí vem o fazendeiro lá e tira o lã de vocês. Oh, incredulidade, ingenuidade, falta de entendimento e de conhecimento do evangelho prático. Então ele diz que eis que vos envio em meio de lobo. Onde que está os lobos? Para aí, reflita. Aonde que estão os lobos? E onde você está? E aí quer ver uma outra coisa? Os cristãos, eles acham que eles vivem num outro mundo. E Yahushua disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas mesmo assim, eu envio eles ao meio de lobo, ao meio de lobos. Nós somos desse mundo enquanto estivermos vivos, mas o nosso espírito não pertence a esse mundo. Por isso nós não devemos nos apegar às coisas que esse mundo oferece para iludir a mim e a você. Coisas materiais do qual foi oferecida a ele e ele rejeitou. Adão havia recebido tudo do Pai. Adão também não tinha isso no seu coração, entregou ao diabo, e hoje o diabo dá a quem ele quiser. E o que o mundo tem para atrair a mim e você são os atrativos materiais. É fama, é reconhecimento, essas coisas, né? Fama, é estabilidade, é status, é tudo que faz com que você se sinta superior a alguém. É tudo que te coloque num patamar elevado. Tudo isso é o que o mundo busca e não é diferente no meio religioso. Todos os cristãos buscam isso. Só não buscam a pátria celestial. Só não buscam a pátria celestial. Estão no mundo a serviço de um rei que disse que nós não somos daqui. E estão agrupando para si coisas que ficarão, sem se aperceberem de que correm o risco de ficar também fora do reino de Arro. Acabou minha água e minha voz está indo embora. Então, eles buscam tudo, só não buscam o reino de Yarro. E olha que o Criador enviou o seu Filho, e o seu Filho nos enviou as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas elas se encontram no meio dos lobos. E nós somos ovelhas entrando no meio de lobos para alcançar as outras que também se encontram amedrontadas no meio dos lobos. Só que, uma coisa eu digo, o verdadeiro entendimento do Evangelho, da promessa na prática, deve nos encorajar e não nos restringir, nos amedrontar. Por isso é necessário que você tenha coragem de tomar uma posição. Se essas palavras da qual eu tenho mencionado aqui, você reconhece como sendo palavras do Salvador, como palavra do Criador, você precisa agora tomar uma posição. E essa posição requer coragem. Hoje você vê muitas pessoas no meio religioso discordando do que se é falado, porém eles acham que aqui fora se perderão. Está na hora de você exercer sua coragem, se é que eles ainda não tiraram de você. O medo, as restrições que eles puseram, o julgo, as palavras de afronta, as palavras de maldição para você, se você sair, as palavras de maldição que disseram, que lançaram sobre você, se você sair, você se perde, se você sair, você perdeu sua salvação. Não acredite nessas mentiras.
Não acredite nessas mentiras. Fique com a palavra do Salvador. Ele é justo. O homem, não. O Salvador é justo, o homem não. Você não precisa falar com ninguém. Basta você somente não ir mais. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia. E essa pessoa falou assim: minha mãe saiu da igreja, não dá mais dízimo. Só que ela também não sabia que eu já tinha saído da igreja. Não dá mais dízimo. Só que a mãe da pessoa só não vai à igreja, mas vive com remorso, com culpa, com medo. E aí a pessoa falou: minha mãe não vai mais à igreja, mas ela vive nessa situação. Eu pensei que ela tinha saído por ela ter tido uma decisão igual a minha. E eu falei: aleluia, louvado seja Yahweh. Ele: por que, cara? Tu tá se alegrando com o fato da minha mãe ter saído? Ela tá lá arrasada, tá pensando que morrendo vai pro inferno, que isso, que aquilo. Para você ver o que eles fazem, eles põem tanto julgo. E as pessoas acabam adquirindo medo, achando que fora daquele meio não há Deus e não há salvação. Aí eu pedi para ele repetir algumas palavras e levar para ela. Falei: repita essas palavras para ela. Mas diga que não é preciso ela voltar, mas é preciso ela tomar coragem e assumir uma vida na presença do Criador aqui fora, porque foi para isso que Ele a chamou. Foi para isso que Ele a chamou. E agora ela vai ter que aprender o Evangelho de página a página. De página a página. Um pouquinho a cada dia. Para que ela possa compreender de fato o que é o Evangelho na prática. Eu vi o Evangelho sendo praticado pelo meu Salvador. Você viu através das Escrituras? E se você viu, por que você ignora vivê-lo na prática? Mas vive nas fábulas, nos enganos, no engodo, nas tradições, nos rudimentos de homem, nas doutrinas. O evangelho religioso é doutrina. O evangelho de Yahushua é liberdade. E essa liberdade, pode ficar tranquila, ela não vai deixar você fazer coisa da qual aqueles que ainda pensam assim dizem que, por exemplo, os evangélicos, eles pensam assim, que se saírem para o mundo, tem que fazer as coisas do mundo. Não. O verdadeiro evangelho na prática, ele lhe envolve de tal maneira que ele lhe garante uma vida no meio do mundo em que nós fomos enviados, sem nos influenciar com ele. Você precisa entender o verdadeiro evangelho na prática. E você precisa ter coragem para romper com esse sistema opressor. Se você tirar o dinheiro desse sistema, ele vai ruir. Eles só se reúnem porque eles querem o dinheiro de vocês. E se não houver dinheiro, ele não existe. Eles fecham as portas. Quantos lugares você viram abrir e dias depois não fecharam as portas? Quantos lugares vocês não viram abrir como denominação religiosa e dias depois passando era outra, ou então virou um bar, ou virou uma boate, ou então uma boate virou isso, ou então isso virou uma boate? É porque não estava dando o retorno que eles esperavam que desse. Porque se eles estivessem de fato com as suas portas abertas, com o intuito de fazer com que as pessoas se chegassem diante do Criador, eles se manteriam de portas abertas, para que qualquer um, mesmo que sem remuneração, entrasse ali e ouvisse a palavra e fossem abençoadas, e alcançasse a salvação da qual ela deseja, o qual o Pai tem para dar.
Você pode até discordar de muitas coisas que eu digo, mas você está discordando do evangelho prático. Então, é necessário você romper com esse sistema. E o Criador conta com você. Você já adquiriu conhecimento. Você já viu que tem coisas que são contrário ao que diz as Escrituras. Mas mesmo assim você não rompe por conta do medo. Perca o medo. Esse evangelho, ele faz com que você perca o medo. Não esse evangelho que põe carga. Esse evangelho que põe carga é o evangelho do medo. Mas o evangelho de Yahushua é o evangelho que lhe tira do medo. E não importa onde você esteja. Candomblé, magia negra, não importa onde quer que você esteja. O poder desse evangelho, ele é suficientemente capaz de mudar a sua vida e de lhe assegurar na presença do Criador, onde o mal não lhe toca. E se você praticar as obras que ele deseja que você pratique, a sua luz brilhará como a aurora e as trevas se tornará como o meio-dia. Leia Isaías 58. Então, meu amado, tem muitas outras coisas. Eu estou tentando lembrar de algo aqui que por exemplo, bênção. Lembrei aqui, bênção. Você pergunta para um evangélico o que é bênção. Adquirir uma casa nova, adquirir uma casa maior, adquirir um carro, adquirir um emprego melhor, adquirir. Louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tem preparados para quem será. Isso não é bênção. Isso são conquistas. Se você chama isso de bênção, então os discípulos foram obrigados a ser desabençoados. Porque os discípulos, no período em que Yahushua veio, era um dos piores períodos da face da terra depois do dilúvio, era a opressão romana por todos os lados. E aí muitos se aproximaram de Yahushua, não por conta de querer segui-lo, mas por conta do benefício que ele realizava para aqueles que estavam perto. Por conta do benefício que ele realizava para aqueles que estavam perto. E aí, os discípulos vendo aquilo, que eles só tinham interesse em tirar proveito, porque eles esperavam que Israel demonstrasse o mesmo estímulo e a mesma entrega da qual eles tiveram para com o Yahushua. E aí eles vendo que aqueles ali só queriam tirar proveito, não queriam abrir mão das coisas que eles tinham, e eles já haviam abrido mão de tudo. E Pedro fala assim: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Yahushua fala: olha, não tem quem me siga nessa terra que não tem quem me siga que não ganhe 100 vezes mais. Não tem quem me siga que não ganhe 100 vezes mais, 100 vezes tanto, sei lá. Porque eles deixaram pai, mãe, irmão, mulher, filho, casa, propriedades. Eles abriram mão de tudo para andar com Yahushua. E hoje os que querem andar com Jesus querem andar cheio de coisas. E ele fala assim para os discípulos: olha, vão e não leve ouro, nem prata, nem bronze, nem alforje, nem alparca, nem túnica. E aí as pessoas querem seguir o Jesus. Eu vou falar Jesus, tá? Porque quem anda com Yahushua não está buscando essas coisas. Então os que querem andar com Jesus querem conquistar as coisas e levar. Vai chegar um determinado tempo, vai chegar em determinado período do caminho em que as coisas que vocês levam vai ter que ficar, porque só passa o corpo. E as coisas que vocês agregaram vão ficar. Se você nunca leu o livro Peregrino, leia. É um livro legal, tem muita ilustraçãozinha, fala de caminho. Ele tinha uma mochila. E em determinado período ele teve que desfazer da sua mochila, que era tudo quanto ele tinha. Porque ele não deixava a mochila por nada. Só que a mochila era empecilho para ele andar livre, leve e solto. A mochila é religião que tem oferecido às pessoas aquilo que o diabo ofereceu a Adão. Aquilo que o diabo ofereceu a Yahushua. O diabo ofereceu a Yahushua. Quer prosperidade? Se prostrado me adorais. E as pessoas não se dão conta de que elas têm buscado aquilo do qual Yahushua rejeitou. Não vou dizer que você não precisa ter, mas você não deve se esmerar radicalmente, violentamente se matando, trabalhando horas e horas,
entrando dia, noite, se acabando por conta de conquistas materiais. Você está correndo atrás de coisas vazias. Busca aquilo que de fato faz sentido para você. Mas você está demonstrando exatamente o que faz sentido para você. Não é a vida eterna, porque você queria viver aqui nesse mundo eternamente, do jeitinho que está. Busque de fato o que de fato tem sentido para você. Busque de fato e de verdade. Se a vida eterna faz sentido para você, não se esmere correndo atrás das coisas do mundo. Logo, logo você morre e tudo fica. Logo, logo nós morreremos e tudo fica. Mas o que você encontrará lá do outro lado? E aí você vê, um dos exemplos é universal. Como é que você chegou na nação? Cheguei arrasado, destruído, viciado. Perdi tudo, perdi mulher, casa, carro, tudo. As amizades, tudo mais. E aí, um mês depois, não é nem tanto tempo. E aí, como é que você está hoje? Hoje eu estou conquistando minhas coisas. Já sou proprietário, já sou o dono da minha própria empresa. Hoje já arrebentei. Fechei um negócio de 1 milhão. Estou fechando outro. Estou fechando outro serviço. E só fala de coisas terrenas, meu pessoal. Só fala de coisas terrenas. Aonde é que o Criador tem a ver com essas coisas? Aí eu digo para você, filhinho, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque quem ama o mundo constitui-se inimigo do Criador. Porque o amor do mundo é inimizade contra o Criador. E de qual maneira você e eu podemos amar o mundo? Amando as coisas que aqui vão ficar. Não é amando a natureza, não é contemplando a natureza, não é deixando de amar as pessoas, mas é amando as coisas materiais. Esse é o amor do mundo. É o amor podre. É o amor podre que faz com que nós venhamos a nos prender. Por isso ele diz, aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Quanto mais bens materiais você conquistar, mais você se tornará preso a isso. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois quem ama o mundo constitui-se inimigo de Yahweh. E é tudo isso que vocês têm buscado. Que comunhão há entre ele? Ele não tem nenhuma comunhão com o mundo. Você foi chamado para uma vida além dessa. Nessa que, se você tiver o suficiente para viver, seja grato. E se você faz o bem, considere-se inútil. Porque ele disse, ainda que eu faça todo bem, ainda assim sou inútil, porque só fiz o que manda o Evangelho. Mas o que acontece? Terron, que é o inimigo de Yahweh, que é o segundo Deus, que não é apresentado na religião, é o Deus da morte, é o Deus Yaldabaoth, o Demiurgo, o Deus andrógeno, que deseja levar a mim e a você para junto da perdição que está preparada para ele. Cegou o entendimento deste século como? Com a religião. Quando você bebe dessa água aqui lá dentro, na verdade você não está bebendo água, você está bebendo vinho da prostituição da igreja romana, que é a mãe dessas igrejas da qual vocês fazem parte. É a mãe, vocês no caso são filhos das católicas. E é interessante, que na Bíblia Católica são 72 livros. Acho que é 72 livros. Não lembro aqui, 71, 72 ou 73, não lembro. Fica nessa faixa de mais ou menos entre esses números aí. E na Bíblia cristã são 66. Interessante que na Bíblia cristã é 66.
um número que representa o dia em que o homem foi formado é o número 6. E aí só uma conjectura minha, só um pensamento meu. Mas aí eu, sendo 6, com esses 66, formamos os 666. É só um raciocínio meu. Só para cair a ficha. Que aqui tem a maldade do homem. Aqui tem a maldade do homem. A maldade de Lúcifer foi colocada aqui. A maldade de Terron foi colocada aqui. E ele deseja com que eu e você venhamos a nos perder, sem nem antes sequer experimentamos da verdadeira liberdade que há em Yahushua. E uma outra coisinha. Se você pensa que está seguro aí dentro, saiba que esses poderes serão abalados. Porque grande é a queda. Caiu a grande Babilônia. A mãe caiu, mas as filhas cairão também. A grande Babilônia, para muitas denominações, é a Igreja Católica. Mas a grande Babilônia, ela está envolvida com as suas filhas de igual modo. Por isso tem a questão do ecumenismo, a união eclesiástica das igrejas de pedra. Então, meu amado, o evangelho da promessa, ele não faz você ir à igreja, ele lhe torna igreja. Por isso é dito que contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecem. E se você se tornar igreja, não importa com quem você anda, não importa onde você vá, as portas do inferno nada poderão fazer contra a sua vida, contra a minha vida, porque aquele que está em ti é maior do que o que está no mundo. E saiba que você é valioso para ele. E se essas palavras chegarem até você, é porque ele hoje lhe chama: não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirdes a voz do teu Criador, não endureçais o vosso coração. Vinde, entregue-se a Yahushua, entenda e viva o Evangelho na prática e seja feliz. Essa é a mensagem que eu deixo. A paz de Yahushua e um beijo no coração. Até a próxima, pessoal.